Nosso planeta, uma imensa bola de neve, completamente congelada por milhões de anos. E então, de repente, tudo derrete. Como é que um planeta inteiro congela? E não é qualquer gelo. A gente está falando de uma camada com quilômetros de espessura cobrindo tudo, inclusive a linha do Equador. E a história fica ainda mais estranha. Porque logo depois desse congelamento total, o planeta vira uma estufa. Um pântano global, sabe? Tão quente que o nosso clima de hoje ia parecer até friozinho. A chave para desvendar esse caso está trancada em rochas. Rochas de 635 milhões de anos. Elas são as únicas testemunhas de uma das maiores reviravoltas climáticas da história. E é seguindo as pistas nelas que a gente vai solucionar isso. Aliás, se decifrar os grandes segredos da Terra te fascina, aproveita para se inscrever e não perder os próximos casos. Bom, vamos lá. A cena do nosso mistério é o próprio registro geológico. E a primeira coisa que salta aos olhos é uma contradição, uma que parece impossível. Imagina a cena. Na base, rochas que só poderiam ter sido formadas por geleiras, ou seja, prova de um frio polar. E aí, colada nelas, logo acima, tem uma camada de rochas que só se formam em águas tropicais bem quentes. É o mesmo que encontrar um iceberg soterrado debaixo da areia de uma praia no Caribe. Não faz o menor sentido, né? Para resolver um paradoxo desses, os cientistas precisaram de ferramentas especiais, jeitos de interrogar as rochas e fazer com que elas contassem suas histórias de milhões de anos. A primeira pergunta em qualquer investigação é sempre a mesma: onde? Onde exatamente isso tudo aconteceu? Será que essas geleiras estavam só lá nos polos, onde é o lugar delas? A resposta veio de uma técnica chamada paleomagnetismo. Pensa nela como uma bússola que ficou presa para sempre na rocha. E quando os cientistas leram essa bússola, o resultado foi um choque. As geleiras, elas estavam no Equador, gelo tropical. Aquela teoria maluca da Terra bola de neve, de repente começou a parecer bem real. E o mecanismo por trás disso é genial de tão simples. Enquanto a lama ainda estava mole, uns grãozinhos magnéticos se alinharam com o campo da Terra, igualzinho a agulha de uma bússola. Quando a lama virou rocha, a posição deles ficou travada ali, congelada no tempo. Então, medindo o ângulo desses ímãs, dá para saber se a rocha se formou perto do polo ou do Equador. Ok, a localização era uma pista e tanto, mas a gente precisava de uma prova definitiva. A arma do crime, sabe? Uma assinatura que só poderia ter sido deixada por um evento que aconteceu no mundo todo e ao mesmo tempo. Acontece que as rochas não gravam só a localização. Elas também guardam uma memória química, uma memória de como era a atmosfera e os oceanos daquela época. Um jeito de ler essa memória é analisar os isótopos de oxigênio. Existe o oxigênio 16, que é levinho, e o oxigênio 18, mais pesado. Como o tipo leve evapora mais fácil da água do mar, a proporção entre os dois numa rocha antiga nos conta qual era a temperatura do oceano. É um verdadeiro termômetro geológico. Só que, ao analisar as rochas que se formaram assim que o gelo derreteu, os cientistas acharam algo que não batia. Uma assinatura química muito esquisita. Uma anomalia que, olha, simplesmente não deveria estar ali. O nome dela é Anomalia de Isótopo Triplo de Oxigênio, ou Delta 17O. Mas pode pensar nela como a impressão digital do culpado. Essa assinatura é raríssima e só aparece em uma condição muito específica, quando os níveis de CO2 na atmosfera são tão absurdamente altos que chegam a alterar a química do ozônio lá na estratosfera. Achar isso é a prova de um evento climático extremo e global. Com essa impressão digital em mãos, a investigação virou uma caçada global. O objetivo agora era procurar a mesma assinatura em rochas da mesma idade por todo o planeta. E eles encontraram a mesmíssima anomalia de Delta 17O. A mesma impressão digital apareceu em rochas no Brasil, na Noruega, na China, no Canadá, em 7 continentes antigos diferentes. E aqui vem o ponto final, a prova irrefutável. Todas elas tinham exatamente a mesma idade, 635 milhões de anos. Isso mudou o jogo completamente. Uma assinatura química tão específica, aparecendo no mundo inteiro exatamente na mesma época, só podia significar uma coisa. O fim da Era do Gelo não foi algo lento e gradual. Foi um evento súbito, violento e que atingiu o planeta inteiro de uma vez só. Com todas as provas na mesa, a gente finalmente pode reconstituir o que aconteceu. Afinal,
como foi que a Terra conseguiu escapar dessa prisão de gelo. Primeiro, o planeta congelado, a uns 45 graus negativos. Mas mesmo debaixo de todo aquele gelo, os vulcões não pararam. Eles continuaram liberando CO2 na atmosfera. Sem oceanos líquidos para absorver o gás, ele foi se acumulando por milhões de anos, como uma panela de pressão gigante. Quando o limite foi atingido, o derretimento não foi calmo. Foi uma explosão de calor que levou as temperaturas para quase 50 graus positivos, uma virada de quase 100 graus. Como resumiu o geólogo Shuhai Shao, um dos pesquisadores do assunto, quando terminou, provavelmente terminou catastroficamente. O planeta foi de um freezer para uma sauna num piscar de olhos geológico. Mas essa história não acaba com o degelo, não. Essa catástrofe deixou um legado tão profundo que pode ter mudado o rumo da vida na Terra para sempre. Pensa nesse degelo como uma enchente de fertilizantes em escala global. As geleiras passaram milhões de anos moendo continentes inteiros, e toda essa poeira de rocha, riquíssima em nutrientes, foi despejada de uma vez nos oceanos. Essa sopa química nova pode ter sido o estopim para a chamada explosão cambriana, o momento em que a vida animal, a vida complexa, finalmente teve a chance de acontecer. Isso nos leva a uma ideia de tirar o fôlego. Será que a maior crise climática da história do nosso planeta, um evento que quase acabou com tudo, pode ter sido exatamente o gatilho que a vida precisava para se tornar complexa e muito tempo depois chegar até nós? Uma destruição que no fim foi uma criação? O que você acha disso?